Olá, ouvintes do Quinta Parede, estamos começando mais um episódio hoje do Quinta dos Infernos, a segunda edição do nosso quadro, no qual nós iremos trazer uma discussão sobre a importância dos antagonistas no cinema. E além da nossa equipe tradicional, que é composta por mim, John, que é composta por Senhor D, E aí, beleza, galera? pelo Enzo, fala aí com o Opa, pessoal. galera! Beleza? E aqui mais uma vez, Enzo, o estudante de cinema desempregado e de quarentena. Todos estamos. E estamos também com Europredes. Se apresente aí, Europredes. Fala aí sobre as suas. Porque você é novo aqui, né? Então você tem que falar um pouco de você também, né? Tá ok, claro. Boa noite, boa noite. Eu sou Europredes, sou professor de comunicação social e a ênfase da minha pesquisa é em cinema. Então eu acho que assim a gente pode discutir algumas coisas interessantes, tanto no aspecto cinematográfico mesmo, quanto com relação à questão do anti-herói. Foi uma coisa que eu achei que a gente podia trazer como uma discussão interessante. Exato. E hoje nós vamos conversar um pouco, né, sobre os antagonistas, e não só no cinema, né? Nós vamos abranger a discussão a demais mídias, né? Pelo fato de que é uma troca de experiências, é uma troca de características, de linguagens, né, entre esses diferentes modelos midiáticos, digamos assim. Então, para iniciar nossa discussão, vou perguntar aos meus colegas, né, qual o seu antagonista favorito? E eu vou começar pelo Enzo, meu amigo Enzo. Fale um pouco sobre o seu antagonista favorito e por que, né? Ele é seu antagonista favorito. Vamos lá. O meu antagonista favorito foi o Joey Doe, né? Acho que é John Doe, assim, que é do personagem do Kevin Spacey no filme Seven. Que ele é um assassino, que cada assassinato que ele faz, ele usa um dos sete pecados capitais, né? E o que eu gosto, o personagem, como é o personagem, tá ligado? Tipo, é muito certinho, a forma de pensar, tipo, sempre 5 passos adiante dos detetives, né? Que é Brad Pitt e eu acho que é o... Esqueci o nome do outro. Morgan Freeman. Morgan Freeman, né? Eu acho muito interessante. Eu gosto do filme, na verdade eu gosto de tudo que tem sete pecados capitais, né? Tanto que eu sou fã também do anime. E assim, eu gosto do personagem porque ele me lembra o Coringa. Não sei, mas ele me lembra o Coringa. Então, que é outro antagonista que eu também gosto, mas pra não ficar muito babaú de Batman, eu prefiro escolher o Kevin Spacey no Seven. Agora eu vou passar a bola pro, né? Tipo assim, nosso querido Martinho da Vila, né? John aí, que John também tem uns gostos peculiares. Velho, me deu muito trabalho, né? Eu pensar quem era o meu antagonista preferido, mas de eu pensar, eu cheguei a um nome que é o Hans Landa, né? Que é o Bastardo. vilão, digamos assim. Não não vamos falar antagonista, né? Porque existe também uma diferenciação, né, entre os termos, mas o Hans Landa do Bastardos Inglórios, né? É um filme do Quentin Tarantino que ele é um personagem, como é que eu posso dizer? Ele é um sociopata, assim, que só que ele é muito inteligente, ele é meticuloso, ele é simpático, sabe? Só que desde o início do filme já tem uma cena na casa que é uma cena que traz bastante tensão e é curioso como essa tensão ela se repete em qualquer cena do filme. Todas as cenas que ele se faz presente, ele traz com ele aquela tensão, né? Ele traz com ele todo aquele medo que o personagem ele causa, né, nos outros. E ele é interpretado pelo Christoph Waltz, que é um ator austríaco, né? Então, o que eu escolhi, o meu favorito é o Hans Landa. Passa a palavra aqui para o senhor D aí. Olá. Deixaram o mestre pro final, né? Acontece, professor. Mas eu vou roubar um pouco. Me desculpem, me perdoem, mas é por uma boa causa. Enzo falou que não iria roubar, né? Que não ia babar o ovo do Batman, na verdade, mas eu vou babar, né? Eu
sou fã de quadrinhos e eu sou fã de praticamente todas as representações do Coringa no cinema, menos o Jared Leto, né? Porque, né? Mas eu vou tratar do Coringa do Heath Ledger, da trilogia do Christopher Nolan. E quer falar alguma coisa, John? Não. Tá Segue, mete bala. O Heath Ledger da trilogia do Christopher Nolan. Por quê? Primeiro, porque ele é um antagonista e ele não tem um objetivo, sabe? Ele não tem uma ideia. Porque geralmente a maioria dos antagonistas / vilões, vamos chegar nesse questionamento, eles têm um objetivo iminente. E o Coringa não. Ele é puro caos. Ele é a encarnação do caos. Ele só quer provar que as pessoas precisam de um dia ruim para ser como ele. E que as pessoas que planejam tudo são idiotas. E o outro, babando mais um pouquinho o ovo do Batman, é o Bane do terceiro filme, Cavaleiro das Trevas Ressurge. Por quê? Posso ser criticado, porque muitas pessoas não gostam desse filme. Eu gosto. Porque para além do Coringa, que ele consegue desestabilizar o Batman no final, tá? Spoiler mesmo. O Bane, ele quebra literalmente o Batman. O Batman se via como aquela força imparável, com seus ideais quebrados, e no momento que ele volta, no seu respiro de voltar e ajudar Gotham, ele é quebrado espiritualmente e a coluna. Então, essas foram minhas escolhas. Baba ovo. Eu babo mesmo, cara. Do Batman. Por isso eu tenho, inclusive, uma tatuagem do Coringa, né? Policiais que estão ouvindo não me prendam. Mas. Prender e voltar na Você foi Mas eu passo agora a palavra pro nosso querido mestre, doutor Europredes. Manda aí. Eu gosto desses antagonistas que vocês trazem, porque eles me lembram algumas coisas, né? Tem uma frase do Bane que virou meme, né? Que é aquela I was born in darkness, né? Yeah. You merely adapted. Ele falando pro Batman, né? Tipo assim, eu nasci na escuridão, né? Você só fez se adaptar, porque realmente o Batman viveu uma vida iluminada antes, né? Enquanto que o Bane tinha essa coisa de estar desde muito antes nessa prisão. Eu acho que o Coringa, ele é ao mesmo tempo duas coisas, sabe? Ele é ao mesmo tempo um arquétipo de vilão, ou seja, um tipo de vilão assim incrível que serve para ser repetido e modificado com várias fórmulas. Inclusive, eu acho que vários vilões e antagonistas vão surgir na pegada do Coringa, mas ao mesmo tempo eu acho que ele é bastante inovador, foi bastante inovador, né? O que foi falado aí é verdade, né? O Coringa tem essa coisa meio de ser uma personificação do caos, né? Uma personificação de uma força sem controle. Mas se eu fosse falar, eu pensei muito, né? E assim, se eu for falar de cinema, de audiovisual e tal, eu acho que o último grande vilão que eu vi foi o Gus do Breaking Bad. Caralho. Eu não sei se vocês viram, se estão lembrados, mas é o personagem que era o dono dos Pochos Hermanos. Era isso? Eu cheguei a assistir a série, porém eu não assisti toda. Mas eu me recordo desse cara. Gente, ele tem que ser visto, sabe por quê? Porque assim, eu não sei se vocês já viram o trailer de Far Cry 6, mas ele é o antagonista, o vilão de Far Cry 6, tá? Muito então, bom. tipo assim, se vocês conhecem a tradição de vilão de Far Cry, que sempre mete um vilão completamente alucinado, eu acho que vai valer a pena. Procurem o trailer depois, quem quiser. O trailer do sexto jogo está muito interessante. E a figura é o Gus. Dê uma olhada depois nisso, pessoal. É bem legal. Eu vi, eu soube. Eu realmente achei incrível. Incrível, né? A voz do cara é muito boa, né? A voz do cara é uma coisa assim, muito marcante. Que é algo que se marca mesmo no vilão, né?
né? Normalmente é a voz, né? No Dark Vader, por exemplo, um grande exemplo disso é a voz dele. Eu não Aquele... falei do Darth Vader porque vocês iam dizer que eu ia estar babando ovo de Star Wars. Mas mais pra frente a gente fala dele, né, cara? Porque não pode faltar Não Só pode porque você tem a tatuagem dele também. também. Tem uma questão interessante sobre o Coringa. Eu pensei muito também em colocar o Coringa. Só que eu não coloquei para eu gerar uma discussão aqui. Porque quando eu paro para pensar no filme, que é o Batman Cavaleiro das Trevas, eu imagino sim o Coringa como antagonista. Mas no universo Batman, eu acho que o antagonista acaba sendo Gotham. Eu acho que a cidade de Gotham, ela é quem gera os O seus Coringa. algozes, digamos assim, sabe? Ela é uma cidade podre, é uma cidade que movida pelo crime, pela relação de poder, e que ela gera esses personagens como o próprio Coringa, como o Charada, como outros personagens, como o próprio Batman, né? Que não é nenhum mocinho, digamos assim, né? Isso só reitera o que a gente falou sobre a voz, né? I am Batman. Não é à toa que a voz do Batman é assim. A voz do Batman é diferente da voz do Super-Homem por um motivo muito óbvio, né, gente? Gente, o Super-Homem é uma espécie de vilão solar, né? Enquanto que o Batman é um vilão da noite, né? Se a gente fosse falar de deuses gregos, a gente ia dizer que o Super-Homem é Apolo, enquanto que Dionísio estaria mais próximo do Batman, né? Agora eu acho que isso que foi dito é bem legal, porque o Coringa, como eu tinha comentado, eu acho que ele é uma figura meio sem lugar nesse mundo, né? E sobre Gotham ser um antagonista, eu acho que isso também é interessante, porque se a gente para pensar, e isso aqui é uma coisa que vocês sabem que eu gosto de fazer, se a gente olha a etimologia da palavra, o antagonista é o anti-agon. O agon é a força que vai gerar a narrativa, tá? Então, assim, o antagonista seria aquela força que diz não ao andar da narrativa. Se Gotham fizer esse papel, ela tá atuando como um protagonista. O protagonista, com certeza, não precisa ser uma pessoa de carne e osso, né? Um personagem de carne e osso. Sim, sim. Isso aí que você falou é interessante, porque uns podcasts de atrás, eu e a galera aqui, a gente entrou na discussão aqui justamente com isso, sobre vilão e antagonista. E daí veio esse tema do podcast e eu fui pesquisar sobre. E, tipo assim, o que Douglas que falou, a diferença e tal, mas depois que eu vi uns vídeos, cheguei a ler um artigo, pra você ter ideia, sobre os antagonistas. Então, minha cabeça fez. O que você falou aí, por exemplo, que se Gotham fosse um papel, né, ela seria o antagonista. E tem vários filmes que representam isso. Um deles, que foi um exemplo que eu tava vendo, né, que realmente é verdade. Dois, que é Frozen e e Rei Leão. Por quê? O que acontece? No Frozen, né, a galera acha que o vilão, né, o antagonista, assim, o antagonista é o príncipe lá e tal, que quer roubar o trono da Elsa, uma parada dessa aí. Mas, na verdade, não é. O antagonista do filme é o medo da Elsa de expor que ela tem poderes. Porque se ela não tivesse medo, não teria toda a confusão que foi causada no filme, entendeu? Na verdade, o príncipe, ele é o vilão, ele é o rival. E isso foi uma coisa que eu fiquei tipo, pô, caralho. É porque. Desculpa interromper, é porque normalmente o rival, né, o vilão, ele tem um interesse em comum, assim, tá ligado? Perfeito, isso mesmo. Ele tem um interesse em comum com o protagonista, sabe? E aí é até interessante você falou do Rei Leão, porque quando chega no Rei Leão, a gente tem Scar, né? E a figura de Scar, que é uma figura vilanesca e também antagonista, e você acabou citando Timão e Pumba, sei lá, eu não sei se você ia falar deles, Isso, mas eu ia de falar certa deles. forma, eles também são antagonistas, o Pumba e o Timão, né? Porque o objetivo eu ia falar de Aslan, que Aslan, rapaz, De de Simba. Simba, de Simba é ser rei, só que eles que chegam pra Simba e falam assim, velho, você tem que esquecer disso, tá ligado? Vamos viver a vida.
Você quase cantou a música aí, não foi, velho? Do Simba. Eu quero mais é ser rei. Vocês são Eu muito... não vou mentir, muito... mas eu quase cantei também. Porra, eu ia Na cantar demais, é que eu só queria deixar ele terminar de falar. Eu ia cantar, com certeza. Perfeito. Vocês não acham que ele. Porque quando o Enzo falou Pumba, isso me deu um insight. E eu não Muito sei se legal. você ia falar isso, Enzo. Não sei se você ia falar isso. Talvez você já fosse falar isso, eu tomei sua fala. Mas. Sim. Eu ia falar. Eu acho que eles cumprem meio que esse papel também, né? De antagonista, o Timão e o Pumba. Sim, mano, porque. Só pra. Você já citou, só pra eu concluir, né? O Simba, ele quer ser rei, tá ligado? O negócio dele, ele tem que ser rei, porque o pai dele morreu e tal. Só que Mufasa não. Nossa, Scar, ele que culpa, né? O Simba e tal. Daí ele conhece Timão e Pumba. Timão e Pumba, isso mesmo. E aí. Só que acontece, o protagonista, que é Simba, o objetivo dele, né, é ter a responsabilidade. Só que aí vem o antagonista, que é quem? Timão e Pumba, que faz assim, não, foda-se, porque Hakuna Matata significa foda-se, tá ligado? Assim, foda-se, dane-se, se vai ser rei, que nada. Vamos sentar, tomar água de coco, pegar um tronco assim, comer lesma, um monte de Ser barata aí. vegetariano, sacou, velho? Tá ligado? Ser rico. Tipo, essa moda de vegetariano Não ser foi porque a high. galera começou a assistir. Gente, eu acho que Timão e Pumba são um exemplo perfeito, eu acho que vocês estão falando, sabe por quê? Porque tem esse lance deles desviarem Simba da missão principal. É perfeitamente isso que vocês estão falando. Eles não permitem que Simba vá ser rei, né? Eles desviam pra sedução, vamos dizer assim. Vamos se divertir, velho. Se divertir que é bom. E isso tá na estrutura das histórias de herói. Certo? Se a gente procurar lá aquele como é que chama aquilo, meu Deus? A jornada do herói. Se você procurar isso, tem lá um momento da jornada do herói em que ele é puxado por uma força sedutora que não deixa ele querer. Não é nem uma força ruim, é uma força sedutora que não deixa o herói querer fazer o que ele deseja fazer, né? Sim. Porque o que acontece? O protagonista, né, o antagonista, no caso, nem sempre é a pessoa ruim. Um exemplo que eu tava lendo outro dia foi o que eu tava lendo ontem, no caso. E o que acontece? Tem um filme, eu esqueci o nome do filme, que o cara, ele. Eu não vou mentir, tá ligado? Foi ontem. E o que acontece? O filme, o protagonista, ele é ele é um serial killer. Eu esqueci agora quem faz o cara. Que porra. Mas o que acontece? Dexter é um protagonista serial killer, né, velho? Isso, pronto. Também tem Taxi Dexter. Driver também Taxi Driver também. serial E killer, que mas acontece? é um personagem problemático, né? E daí o que acontece? Nesse filme é doutor alguma coisa. E daí ele mata as pessoas e tudo mais. Só que um fotógrafo pega a cena do filme. E daí acontece que o antagonista não é o serial killer. O antagonista, no caso, virou o fotógrafo que tá querendo evitar os assassinatos. Então nem sempre o antagonista é uma pessoa má, entendeu? E o Iluminado, por exemplo, também. O protagonista é o Jack, tá ligado? O antagonista também, né? Porque, Eu tinha Aliás, anotado, eu diria, quem é gente, o eu não sei se você concorda. antagonista de Iluminado. Diga aí, Eu tinha Diogo. levantado essa pergunta aqui no meu bloco de anotações, só pra... Eu diria, gente, que o Jack, ele é ele é o protagonista. Ele é vilão, mas eu não sei se eu diria que ele é antagonista, não, sabia? Porque ele não contraria a narrativa, estão entendendo? Ele não fica trabalhando pra poder aquela narrativa não acontecer, pra que o personagem não vá fazer aquela... O antagonista faz isso, anti-Agon, como a gente tinha falado, né? Eu acho que ele é mais um vilão no sentido assim de que ele não... Ele é um vilão no sentido moral, mas não sei se eu consigo pensar que ele é um antagonista. O que vocês acham? Eu ia comentar sobre isso, professor, porque eu acho interessante a gente bater esse papo, né? Até pra esclarecer algumas coisas, não só, tipo, com as pessoas, mas com a gente mesmo, né? Porque até a gente mesmo no cotidiano confunde isso. Sobre a diferença de antagonista e vilão. Nem todo antagonista é vilão. Então, o exemplo que eu pensei aqui é um exemplo mais contemporâneo, acho que todo mundo deve conhecer, que é o Thanos. No filme Vingadores Guerra Infinita, o Thanos, ele é o protagonista do filme. E mesmo assim, ele é o vilão. Entendeu?
todos aqueles personagens que aparecem, Guardiões da Galáxia, Doutor Estranho, Vingadores, eles são os antagonistas do Thanos. Eles são os antagonistas daquela história porque eles querem impedir que ele dê o estalo. Eu acho que o caso de Jack parece o caso de House. Eu concordo com você, você não acha que parece o caso de House, por exemplo? Sim. House, ele é, primeiro, o protagonista, no sentido de que ele vai atrás de procurar as respostas, mas ele também tem um quê de vilão mesmo, né? De personagem malvado, cruel. Sim, com certeza, é verdade. E naquele exemplo que Enzo citou de Frozen, eu acho que o antagonista seria ela mesma, Enzo. Porque ela mesma se sabota, ela mesma tem medo. Tipo, se o medo é dela, então é ela, tá ligado? Mas é isso. O antagonista, ele não tem que ser a pessoa, tá ligado? Ele pode ser o sentimento, tá ligado? Então, o sentimento do medo vira o antagonista, tá ligado? Tô ligado. Não que ela é o antagonista, na verdade. Ela é a vítima do Dela mesma. antagonista, tá ligado? Porque antagonista, né? Vem de. Não sei, pessoal, se tiver errado, por favor, me corrija. Mas eu vi que vem de conflito, né? E daí, quando você bota o antagonista, é meio que o cara que ele cria o conflito do conflito, que é o conflito. Ele atrapalha o conflito, exato. Isso, porque quem normalmente está em conflito é o protagonista, porque o protagonista sempre está em conflito com ele mesmo. Tá procurando liberdade, a procura Agora, do Enzo, amor. também tem o seguinte, assim, ó, conflito aqui tem um conceito que não é conflito como a gente entende apenas. Conflito, tipo assim, discussão. Existe conflito narrativo. O conflito narrativo é um motivo que precisa ser resolvido para que a narrativa se adiante, entendeu? É a palavra que vem lá, é uma palavra que vem do grego desse lance conflito. Antes era conflito mesmo de treta e depois virou conflito num sentido mais narrativo, né? Vamos resolver o conflito de Frodo para poder ele conseguir chegar em Valfenda. Então eu acho que tem esse lado também de conflito real mesmo, de dois personagens, por exemplo, que disputam, e ainda um conflito narrativo como conceito, entende? Sim. Puta que pariu, esse podcast vai ser o melhor. 10 na prova, enfim. E aí meio que... Não, eu só ia dizer que isso já entra no... Tipo, essas coisas que a gente tá comentando já entra no desenvolvimento de personagem, cara, né? Porque eu acho que isso é um dos pontos para se ter, tipo, um bom antagonista. O que vocês acham? E é tipo assim, eu fiquei. Vou tocar na mesma tecla. Como disse, né? O antagonista nem sempre ele tem que ser um personagem. Então, caracterizar um bom antagonista é meio complicado. Por exemplo, Gotham, tá ligado? Gotham, como o professor falou, né? E agora, refletindo, realmente é o antagonista, tá ligado? Tipo, pensando assim, tá ligado? Pode ser que não, mas pensando assim, tipo, Frozen, por exemplo, o medo. Tá, beleza, o medo. Como eu vou caracterizar o medo, tá ligado? O medo ele é bom, o medo ele é ruim, tá ligado? Então, é meio complicado, sei lá, você falar o que é um bom antagonista, o que é um ruim antagonista. Mas se você for pensar em personagem, aí tá de boa, tipo assim, você tem vários fatores. Mas é porque, assim, eu acho que Gotham pode, inclusive, ser um personagem, sabe? Eu acho que no sentido, assim, de o que caracteriza um bom antagonista. Bom, primeiro, eu acho que um bom antagonista, para poder usar a lógica que diz o óbvio, um bom antagonista tem que, como o Enzo falou, criar o conflito do conflito, atrapalhar o conflito que vai ser o conflito de verdade. Então, assim, quanto mais ele for responsável por isso na narrativa, melhor. Só que se a gente trouxer para uma questão estética mesmo, tem filme, gente, que o vilão é o silêncio, tá? A gente pode muito bem argumentar isso. O vilão agora, eu tô falando do vilão, e tem outros filmes em que o antagonista é o silêncio também. A gente pode usar essa ideia, só que eu acho que quando a gente pensa em o que caracteriza um bom antagonista, é mais o que caracteriza um bom vilão. Vocês não acham, não, assim? Pelo menos o que surge na minha cabeça é mais de um personagem. De um personagem, não um antagonista, porque quando a gente, que nem vocês já falaram, né? Tipo, se a gente for estender a toda a compreensão do que é um antagonista, se caso ele seja uma força, né? A gente não tem como caracterizar, né? Eu acho que é até possível, desculpa, gente, eu acho que é até possível caracterizar uma força. O negócio é, como é que a gente vai fazer para poder caracterizar, por exemplo, é o medo de Elsa, para usar o exemplo de vocês, eu nem vi, tá, gente? Frozen. Aliás, acho que eu só vi um. É o medo de Elsa que é o medo de Elsa que é o antagonista. Como é que será que é caracterizado o medo de Elsa? Quando ela tá com medo, o ambiente escurece,
o ambiente ganha outros tons, tipo, a música muda, ou seja, quais as qualidades expressivas que aparecem no meio quando entra em jogo um antagonista. Eu acho que é assim a gente consegue responder melhor, entendeu? Sim, pô, eu ia citar Verdade. ia continuar o exemplo de vocês, né? Porque eu acho um ótimo exemplo, inclusive, sobre Gotham, porque existem várias abordagens, sabe? Tipo, a abordagem que tipo, eu acredito que vocês estavam falando foi a abordagem do Cavaleiro das Trevas. Mas eu vou usar a abordagem do filme Coringa, entendeu? Ah, o próprio diretor, em entrevistas, ele diz a abordagem que ele teve para mostrar o filme. No caso desse filme específico, Coringa, eu acho que o antagonista é a própria cidade. E isso se caracteriza como um bom antagonista, como a construção de um bom antagonista, a forma que é mostrado a cidade, a forma que é filmado, as montagens, os takes, a opressão que ela causa no personagem, entendeu? Isso é uma forma interessante na minha perspectiva, de caracterizar um antagonista também. Não só voz, não só sendo uma pessoa, mas sendo uma força ou sendo uma cidade. Eu acho que vai muito bem também nesse sentido. Gente, olha só, Mas, Diga, Enzo, diga, depois eu falo. tipo, você falou a cidade, tá ligado? Mas será que é a cidade ou, na verdade, a sociedade, tá ligado? Porque ele podia. Tá, beleza, é Coringa, é Batman, Gotham, tá. Mas sei lá, vamos supor. Sei lá, qualquer cidade, tá ligado? Alagoinhas, vamos botar Alagoinhas, sei lá, qualquer Alagoinhas, tá ligado? Beleza, uma cidade interior e tal, mas as pessoas, como são as pessoas, tá ligado? Tipo assim, o Coringa Não, podia pô. morar em Alagoinhas e sofrer Ó, do mesmo jeito, eu tá tô ligado? Então, falando, eu tô é falando de porque. Gotham por um histórico, man, entendeu? Tipo, não só nesse filme, mas em quadrinhos, em várias histórias. Gotham é um reflexo, principalmente nesse filme, da época da Grande Depressão dos Estados Unidos, entendeu? Era uma época de crise e o Arthur, que é o personagem, né, o que vira o Coringa, ele vira uma vítima do sistema. Pelo amor de Deus, galera, não tô passando pano pro Coringa, tá? Estamos analisando o filme. Vamos com calma. Assassinato não é correto. Mas, nesse sentido, tá? Não podemos dizer que É, o antagonista do filme, sei lá, é a mãe dele, é o apresentador que faz chacota com ele, é, sei lá, os caras que ele mata, sabe? Tipo, não. É a cidade vê ele assim, a cidade diminui ele, entendeu? entendi, entendi, Eu fui entendi, o cara que entendi. falei de Gotham, aí eu quero falar só porque eu fui o cara que comecei falando, né? E Mande. porque quando eu falei de Gotham, eu até desvinculei do filme e trouxe para meio que o universo geral do Batman, né? Uhum. Ela enquanto todo o universo do Batman. E aí também vem de uma compreensão minha de cidade. Porque eu acho que às vezes as pessoas elas compreendem a cidade enquanto edifícios, né? Enquanto construção. Só que a cidade ela é viva, a cidade ela pulsa, a cidade ela oprime, na verdade, também, tá ligado? Então, a cidade, a gente entra numa questão mais, como é que eu posso dizer, mais subjetiva aí, porque é dessa forma que eu vejo, porque na cidade ela existem relações de poder, né? Existem questões de manipulação, existem questões que envolvem tudo ali. Então, ela não é um elemento apenas do material construído. Então, é nesse sentido que eu falo que ela meio que se opõe a toda tentativa, né, de construção do herói, né, de algo que eles possam viver bem, sabe, naquele ambiente, etc. Tem uma coisa que eu acho que é importante, duas coisas que eu acho que são interessantes da gente falar, assim, com relação ao que caracteriza um bom antagonista. Eu acho que isso vai depender primeiro. A gente tá falando de que meio, né? Porque, obviamente, a gente vai ser afetado por aquele antagonista, mas a gente vai ser afetado por imagem, só imagem, então fotografia é o meio. A gente vai ser afetado por palavras, então literatura. A gente vai ser afetado por fotografia, imagem, movimento, palavra, luz, cor, cinema. Eu acho que a depender do que a gente escolha nesse sentido, né, o que vai fazer de um bom antagonista depende do meio. E aqui é um pouco McLuhan, né, do meio ser a mensagem. Quer dizer assim, a forma como você expressa o que você expressa vai determinar o que a pessoa vai interpretar daquilo que você expressa. Concorda? Sim, sim, sim.
Citou o Discordo, Mike muito pelo Ho, contrário. aí Paolo no coração. Paolo também tava lá dele. Depois você diz, não, Mas, Euro falou McLuhan, dá um crédito pra ele lá. pô, vou marcar ele. Aquele cara, MC Luhan. MC Lula. Muito bom, velho. Dá pra fazer uns beat massa com os livros dele. Vamos fazer isso depois na carranca. Uma Pelo amor de música. Deus, John. Você sabe que Bruno Libertini, ele é DJ, né? Ele faz mixagem, ele é músico. Infelizmente Pronto, ele não tá fechou tudo. presente Vamos fazer essa aqui, loucura né, aí. hoje em dia. Ele não tá presente hoje, O rap da infelizmente, aldeia mas- global. O rap da aldeia global. When you live in an information culture becomes big. Cara, Boa. Mas... eu Outra. Vá, podem falar. Eu espero. Vai, Enzo. Não, é o que você falou, queridíssimo Euro. É interessante, porque realmente, tá ligado? Por exemplo, eu agora tô lendo Frankenstein, né? Uhum. E daí abre muito a cabeça de quem é o vilão, tá ligado? Também. E a imagem, né? Porque você falou de literatura, então toca, tá ligado? E uma música, o áudio, né? Que você falou assim da Elsa, né? Como ela tá com medo, a música muda, a iluminação muda, a imagem muda, a fotografia. Então, Porque é isso que vai dizer pra gente, desculpa isso, é isso que vai dizer pra gente que ela tá com medo. Se não tiver nada, a gente nunca vai saber. Se a gente só olhar pra cara dela, tipo assim, o cinema tem todas essas forças expressivas pra garantir que a gente seja convencido do sentimento dos personagens. Vai lá, foi mal. Sim. Tanto que tem até um meme do último Star Wars, né, que lançou, que a galera falou assim, o filme é lindo, se você coloca no mudo e só assiste ele, tá ligado? Não, E é só ruim você mesmo. vê... Do mesmo jeito. Eu vou revelar aqui no podcast de vocês que eu nunca vi nenhum Star Wars. Podem me mandar embora. Professor, não. a Não, sua pessoal, presença não. foi muito Você é o maior antagonista desse podcast. Não tenho nada contra, viu, gente? boa, mas também Mas tem nada eu a acho que favor. até tenho amigos que gostam. Quem foi que tinha falado de Frank aí? Enzo. Fui eu que falei do Frankenstein e tal. Íntimo já, Isso. né? Frank. Tem uma... Ele é meu brother. Tem uma parada íntimo. com Frankenstein que é massa, que é assim, Frankenstein tem... Olha só, esse exemplo que você deu foi maravilhoso, porque o Frankenstein tem todas as características narrativas de um vilão. Entretanto, ele é o vilão? Não. Essa é a questão. O vilão é- É ele ou o Victor, né? O Que é o vilão é seu o Victor. criador. Uhum. Rapaz, eu acho muito difícil considerar que ele seja... Eu acho que, tipo assim, meio que são os dois, se a gente for pensar, mas eu só consigo ver o Frankenstein como uma espécie de vítima da situação, sabe? Eu não sei, posso estar errado. Ele posso não estar queria errado. voltar, né? Ele só voltou. Concordo. Sim. Porra, eu acho que ele tá meio fudido, ele não fica meio apaixonado, velho. Tô enganado ou ele fica apaixonado? Ele, na verdade, ele corre atrás, né? Porque ele sente a solidão, porque ele Que sacanagem é essa da autora, mas... velho? Tipo, se bota o monstro, é quase comédia. Gente, a gente tem que aprender a ler os textos de outra perspectiva, isso é muito massa, sabia? Pega um livro de tragédia e lê como comédia, como se você estivesse lendo uma comédia. Isso gera tanta interpretação interessante. É um exercício analítico tão divertido que eu acho que rola em Frankenstein, sabe? Não consigo fazer Tanto que a isso com comédia anda junto Lovecraft, não, com o professor. drama, né? Isso. Alguém falou da comédia? Quem falou mais? Alguém falou mais, não Eu foi? falei, eu não consigo fazer isso com Lovecraft, não. Dá um cagaço. Não tem como. Não. Tem certas coisas que você não pode mexer. Se você cutuca. Tá vendo? Se você cutuca, o Cthulhu aparece, entendeu? Porra! Não cutuque o Cthulhu. Não cutuca que tu. Bota essa frase na minha bio. Beleza. Tem que botar essa frase na arte lá do Mas tem que botar Azevedo 2020, viu? Vou botar aqui pra esquecer. Caralho. Eu queria só voltar um pouquinho. Oi, você ainda vai falar? Não, vai lá. Então, eu queria só voltar um pouquinho na questão do meio que o professor puxou. É porque eu me lembrei de uma discussão que nós já tivemos em um outro episódio do podcast, e se vocês não ouviram ainda outra, que no qual nós falamos sobre adaptações. Por que eu lembrei? Porque o meio, vamos dar um exemplo, né? Como você está falando aí do livro de Frankenstein que ele está lendo. O livro, ele nos traz uma outra percepção com respeito ao personagem, né? Com respeito ao antagonista. Nós criamos esse antagonista de certa forma.
nós também nós criamos ele no que sentido? No imaginário, né, de como nós desenvolvemos as cenas, né? Nós meio que falamos isso no outro episódio. Quando a gente lê, a gente imagina e tal, e às vezes isso é que causa aquela decepção ao assistir uma obra adaptada. Às vezes as pessoas se decepcionam porque a expectativa com respeito a uma obra audiovisual, que não tem nenhuma relação com o material de origem, né? Digamos assim, não tem nenhuma relação que eu falo no sentido de... a partir do momento que vira audiovisual, deixa de ser texto, certo? Então, as pessoas, elas projetam uma história no que, na verdade, a história que é adaptada é o que o diretor projetou, digamos assim, né? E aí muda toda a percepção, porque o meio já vai ser outro, mesmo sendo uma mesma história sendo contada. Porque o filme, ele é a visão do diretor, né? E aí estamos falando sobre um mesmo antagonista que pode causar sentimentos completamente diferentes. O que também tem outro filme, né? Tem outro livro, na verdade, que é Drácula, né? No livro é totalmente diferente dos filmes. Eu acho que a única adaptação de Drácula que é mais ou menos fiel Tudo não. a ele é o Drácula da Netflix, né? Que é o Castlevania, né? No caso. Não. Que é o mais assim, que chega perto ali do livro, né? Eu não li o livro, mas pelo que eu vejo o feedback da galera, é isso, tá ligado? Cara, o Drácula... A Netflix lançou uma série de 3 episódios. Drácula mesmo. E ela... Pelo menos os 2 primeiros episódios, eles são muito fiéis ao livro original Drácula de Bram Stoker, né? Mas... Ainda falando Um filme sobre de 92, né? Eu nunca vi esse filme, eu acho. Tipo, Tem um filme de 92. 92. 92 é o com Keanu Reeves. Ah, nunca vi, não. Keanu Eu Reeves. gosto, mas tem gente que critica. Eu não acho ruim, não. É o que tem Mas o Gary Oldman? Eu acho que é. Meu gosto é muito duvidoso, é aquele meme, tá, gente? Eu tenho gostos, não sei o que lá, vocês não entenderiam. Olha aí, Ah, sim. Olha ele. essa fera. É um pouco isso. Eu não sei onde foi que eu falei que eu gostava de comédia romântica, velho. Foi na aula de vocês? Foi. Ave Maria, eu adoro uma comédia romântica, velho. Parece que professor. só porque pesquisa cinema você não pode. Desculpa, vai, eu tô mudando de assunto. Não, né? Isso não ia continuar. Aí quem te muda de assunto mesmo, eu te corto, tá tudo resolvido. Eu queria voltar uma coisa que acho que o John falou sobre adaptação e expectativa, né? Assim, tem alguns intelectuais que nem gostam de falar adaptação, porque fica parecendo que a adaptação você trouxe uma coisa que não cabia e fez caber. Eu não tenho nenhum problema com a terminologia, tá? Eu, particularmente, não tenho nenhum problema. Mas o que eu quero dizer é, eu acho que o John tá bastante certo com relação à expectativa, gente. Uma vez perguntaram a Umberto Eco, vocês já ouviram falar de Umberto Eco, o intelectual italiano, né? Acho que sim. Ele é um cara... Não tem nada, não. Vocês devem ter conhecido O Nome da Rosa, que é um filme que foi feito de um livro que ele escreveu. E aí foram entrevistar Umberto Eco para poder perguntar assim, Umberto Eco, você escreveu O Nome da Rosa e fizeram um filme, né, do seu livro. O que é que você achou? E Umberto Eco é comunicólogo, é da nossa área. Aí Umberto Eco respondeu assim, olha só, pegaram todas as discussões medievais que eu faço no livro, porque eu sou um estudioso do medievo, e tiraram todas do filme. Pegaram o meu personagem principal, protagonista, que é horroroso e corcunda, e botaram um gatão que nem o Champagne. Diminuíram as horas em não sei quanto tempo. Eu adorei, claro, adorei. Vocês entendem a lógica, gente? Ele sabia que era necessário, que o cinema demanda o cinema demanda uma fotogenia, um tipo de beleza, que aqui a gente não vai questionar a ideologia desse tipo de beleza, porque senão a gente pode levar pra ad infinitum isso aqui, né? Mas o cinema determina uma beleza que Umberto Eco sabia que o personagem que ele tinha escrito não ia poder garantir. Se vocês já viram um Perfume, o livro do Perfume fala que o personagem principal, o Jean-Baptiste Grenouille, é horrível. E no filme é um cara normal, velho. Mas é engraçado ver isso, cara. Eu acho muito legal quando esses autores, assim, eles aprovam, Reconhecem. né? Reconhecem. Eu também acho mais. massa. Porque, tipo, a gente tá tão acostumado com exemplos ruins, né? Eu tenho um exemplo ruim aqui que tem um cara que eu sou muito fã, inclusive. Não sei Aquele se que o senhor chora conhece. todo dia na Stephen King, chora direto aí, chorando. Não é nem ele que eu ia falar. Não, Ele também. Eu ia falar do Alan Moore, cara. Não sei se vocês conhecem. Sou fã. Alan Moore, professor, se o senhor não conhece, ele escreveu
O professor é nerd também. Ele fez Vingança, o Watchmen, Piada Mortal, né? E ele odeia profundamente, do fundo do coração, todas as adaptações, cara. Porque às vezes tem essas coisas, né? Tem obras que elas são muito complexas, sabe? Pra transformar em um filme de 2 horas, sabe? A gente teve, inclusive, essa discussão no outro podcast, professor, sobre transformar em série, sabe? Porque você tem mais tempo para trabalhar, mais tempo de tela e tudo mais. Então, enfim, só um adendo, né? Eu acho que isso é Na legal verdade, também, gente. professor, eu sou da opinião, os caras sabem aí que eu sou da opinião que o diretor pode cagar pra tudo. Eu sou dessa opinião. Eu só diria, Jonathan, que teve uma hora que você falou assim, ó, o diretor, ele termina escolhendo o que ele quer mostrar, né? E aí eu diria, mais do que isso, gente, o meio é o que exige que o diretor determine o que vai ser mostrado. Se ele for um diretor de cinema, ele só vai poder trabalhar com os meios do cinema. Então, assim, é o agente, como o Jonathan falou, ou seja, o agente humano, o diretor, mas também o meio cinematográfico, que não vai permitir certas coisas, tá certo? Um filme de blockbuster não vai passar de 5 horas. É verdade. Oxe, nunca. Não vai passar disso. Exatamente. Agora, eu acho que a gente não mencionou um vilão muito importante, sabia? Que eu acho que se a gente não mencionar, fica feio pra gente. Darth Vader, vai, fala dele. Não, vocês falaram dele, não foi? Vocês falaram de Darth Vader. É um equivalente de Voldemort? Darth Vader, mas mais contemporâneo. É um menos contemporâneo? Não, mais contemporâneo. Voldemort. Legal, Voldemort, mas sabe quem eu acho que é legal? Sauron. Sim, Sauron. sim, Puta tem que Sauron. pariu, aquela imagem do olho que tudo vê, de que tudo vê, que tipo aquela coisa meio. Você tá sempre sendo vigiado, sacou? E tipo assim, velho, a música do Anel é um absurdo. Quem puder, depois daqui, sei lá, procura lá, bota a música do Anel e ouve, só pra você saber como é ser seduzido por uma música. Vocês lembram do ritmo? Anel, Como é? tá ligado? Eu imagino que vai aparecer no YouTube, tá ligado? Caralho, aquilo é foda, é muito forte. Senhor dos Anéis Eu tem antagonistas muito bons, né? Tem o Smaug também, eu sou muito fã, cara. Que é do Poucas Hobbit, coisas, na verdade. eu acho que muito poucas coisas ali são ruins, velho. Um antagonista, né? O Gollum é um antagonista protagonista. Sim. Porque é de protagonista no sentido assim, o Gollum é antagonista porque ele é antagônico a Frodo, mas ele é protagonista porque ele também ajuda a Frodo. Ele é uma figura extremamente complexa, né, gente? Vocês lembram quando Frodo vê Gollum nas cavernas, nas minas de Moria, e aí Frodo fala pra Gandalf que ele queria que Bilbo tivesse matado Gollum. E Gandalf fala o que eu acho que é a parte mais bonita do Senhor dos Anéis. Gandalf fala assim pra Frodo: Frodo, você pode trazer da morte pra vida quem tá morto? Aí Frodo diz não. Aí Gandalf fala: então não seja tão ávido em querer levar pra morte alguém que tá vivo. Eu ainda acho que Gollum vai fazer muita coisa e vai prestar um papel muito importante nessa batalha que a gente tá vivendo. Nossa. Professor, essa passagem o é que uma Douglas porrada, tem de né, baba-ovo com Batman e Star Wars, o senhor tem de Senhor dos Anéis, viu? Eu Parabéns. só tenho boa memória, velho. Eu só tenho boa memória. Que presta. Ele imitou a voz, viu? Só faltou o cajado e a barba. E o cachimbo. E um cachimbo. Eu não sei, né? Não sei. Tá em aula, não sei se eu fumo ou não. A gente não tá em aula, tá? Mas eu não fumo, não. Mas, porra, um cachimbo de Gandalf eu fumaria, claro. Ainda mais que tem uma hora que ele chega no Saruman e Saruman fala assim: Gandalf, você esqueceu tal coisa? Aí Gandalf fala: esqueci. Aí Saruman fala: você está fumando demais aquela erva dos hobbits. Rapaz. Sendo que no livro, gente, no livro a erva dos hobbits é tabaco, tá? Não tem nada de outra coisa. O Tolkien escreve direitinho. Tá vendo? Tem um lance do Sauron. É porque eu vejo como ele é um antagonista que se estende, né, por todos os filmes. O universo. E ele aparece ele praticamente pouco aparece, né? É sempre aquela... Importa a forma dele? Não importa, né? Desculpa, não importa. Não importa. É algo que a gente já discutiu, né? A própria figura dele, como você acabou de falar, essa questão do olho que tudo vê, né? Como ele se impõe, né? Enquanto uma... O que Sauron é, tá ligado? É tipo... Eu não sei nem explicar. Ele é o mal, velho.
Gandalf chama ele assim, Gandalf diz, é o mal que vem do leste. Então, Proibido, né? Ele é proibido, inclusive. As Uhum. palavras, né, que tem no anel. Tipo, eu acho muito One louco ring essa to rule forma them com que all. ele é apresentado, né? Em toda a narrativa. É algo. Muito incrível. sofisticado, né? Eu acho o Sauron bastante sofisticado. E, E eu acho muito interessante isso que o John fala, porque assim, é mais um exemplo daquilo que eu falei antes. É uma prova ou uma evidência do que eu falei antes sobre o que importa é como expressar o vilão. Ou seja, usar luz, usar o contraste terrível do fogo com a escuridão, usar a figura de um olho, porque nada é pior do que a vigilância, tá certo, gente? Nada é pior. A vigilância é contrária à liberdade, né? Então, assim, essa figura é muito importante. Quando ele vira aquela figura meio humanoide, luta lá com o Isildur, aquele pedaço e tal, dá pra ver ali uma certa representação, mas quando parte, não tem nada dentro. Você lembra? Não tem nada dentro da armadura, John. é vazio. Ou seja, o que porra é Sauron de novo, né, John? Pois é. E o que você falou aí, professor, de vigilância, é legal porque tem um antagonista também, que ele é a pura vigilância, que é o livro que virou filme, que é 1984. Perfeito, perfeito. É o E- caso, ali o inimigo é a vigilância. Não só a vigilância, É a né? vigilância. O inimigo é o Estado como um todo, mas a vigilância é um braço desse Estado, né? Aham. E o que você falou de Sauron é legal, porque eu tava, né, como ontem, estudando. Eu vi assim, antagonistas clássicos, né? Mas na verdade tinha vilões, entendeu? Uhum. Aí aparecia Kuriga, aparecia Sauron. E eu acho que Sauron foi como se fosse a inspiração de Voldemort. Porque, pense bem, certeza. Sauron, ele é um anel, né? Ele quer o anel e tal, porque dá poder e tudo mais, não sei o que vai lá. E, só que, como você disse, chega lá quando o cara mete a espada, Sauron, cadê Sauron, tá ligado? E Voldemort é a mesma coisa, ele tem as Horcrux, sei lá, que são pedaços dele e tudo mais. Tanto que Voldemort tem uma cena que tem uma parte que ele tá, acho que ele é uma cobra. Também tem um negócio que vocês falaram aí que Sauron, né, não se pode falar de Sauron, tá ligado? É proibido. Voldemort também, não se pode falar de Voldemort, é proibido. Aqui, não se pode dizer o nome daquele, né? Como o Harry Potter ele fala. Aquele que não pode ser Isso, mencionado. Não pode ser Aquele mencionado. tá aquele que ligado? não pode ser nomeado, E sem nome, não tem registro no cartório. Não tem direito, Mas cara, eu acho legal esse exemplo aí também. Realmente é bem aquilo que o senhor falou de Homero, né, professor? De Nietzsche, né? Aquela citação de Nietzsche lá, de Homero. Ficou pesado, mas na vá, aula. por favor, gostei. Comente. Não, a citação que o senhor falou que três... Eu não 3/4 de Homero são convenção, convenção. né? Isso. Tem que trazer conhecimento pra esse pessoal, né? Mas... É pra gente. pra todo mundo. Eu nunca assisti Harry Potter, então não vou comentar sobre isso. Mentira, eu assisti só o primeiro, mas eu não lembro também. Mas Harry Potter, assim como O Senhor dos Anéis, olha só, O Senhor dos Anéis é um filmaço, e eu gosto muito de Harry Potter também. Só que, gente, tem um lance que é, esses filmes, e eu não sei até que ponto vocês já ouviram falar desse lance da jornada do herói, que eu falo de novo aqui, esses filmes emulam perfeitamente uma jornada do herói que foi criada por Joseph Campbell lá em 1950. Gente, a história é a mesma, tem um personagem que quer fazer tal Sai coisa. de casa, eu já li sobre já. Isso. Neo e Frodo, Morpheus e Gandalf, todos são equivalentes, entendeu, gente? Sai de casa, isso que o John, sai de casa, tem o primeiro desafio, nega o desafio, aí depois vem a figura que vai trazer ele pra fazer tem um tipo, mentor, Gandalf, né? o mentor, perfeito, o mentor, a figura do mentor. Ou seja, gente, textos como Harry Potter e textos como O Senhor dos Anéis e textos como Nárnia, eles repetem uma narrativa heróica que esse Joseph Campbell tinha identificado em tribos de todo o mundo que não tinham contato, gente. Olha só que parada doida. Ou seja, existem estruturas básicas na nossa forma de contar a história que não dizem respeito a influências culturais. Eu acho importantíssimo a gente falar de um antagonista presente em Matrix, cara, porque eu acho que o agente Smith, ele elucida... Mr. Anderson. Eu acho que ele elucida completamente isso que estamos falando de antagonista, porque além do agente Smith ser uma força contrária ao protagonista, ele é uma realidade, sabe? Tipo,
Cara, Matrix é incrível. Agora, ele não é, pense bem, ele não é uma realidade concreta. A gente tá falando de Sim. Sauron, etc. Ele pode ser vários agentes Smith, que nem Sauron pode ser vários personagens. Perceberam, gente? Exatamente. Como essa figura do mal tá ligada a essas várias representações. A gente tá falando aqui da figura do herói. Tem uma coisa que eu acho que é uma das mais importantes da gente discutir, que é o seguinte, gente. Todo antagonista e todo vilão derivam de uma figura só, de acordo com Joseph Campbell. Tem um livro do Jung que vale a pena vocês procurarem, que se chama O Homem e Seus Mitos. Depois dê uma procurada, O Homem e Seus Mitos, Carl Gustav Jung. Eu tô fazendo que nem aula aqui, né? Mas nesse livro a gente tem uma observação parecida com a que eu tinha falado do Campbell, que existem histórias muito parecidas, né? Então, assim, o lance a história básica é aquela história do herói, do guerreiro, que vai sair para poder buscar alguma coisa. Isso pode ser o Elixir, pode ser a princesa, pode ser um bocado de coisa. E existe o que impede isso, gente? O que é que tá impedindo o personagem de conseguir o que ele quer nas narrativas mais genéricas? O antagonista, o vilão. Que tipo de antagonista? O mal. O cara vai lá procurar o cara vai lá procurar o tesouro. O cara vai lá procurar o tesouro. Tem um bicho que guarda o tesouro. Qual é esse bicho? Uma cobra com asa, um dragão, gente. Um dragão. É verdade. Skyrim, a figura mitológica do dragão é a grande base do antagonismo. Porque o que o dragão faz? Impede o herói de adentrar naquele reino e conseguir aquelas riquezas, sacaram? Sim. Numa análise, vamos dizer, histórica, o dragão é o primeiro antagonista. Eu vou dar uma adiantada, né? Digamos assim, porque... Se der mole, eu vou ficar falando, viu, velho? Eu vou ficar falando. Pô, 5 horas de podcast. Mas uma hora, se eu morrer, vai aparecer pra vocês lá, que a culpa é de vocês. Minha mãe vai chegar indignada. Vocês mataram meu filho. Porque a gente tem um ponto, né, a se tocar. A gente meio que resvalou nele, né? Mas é porque em toda a narrativa a gente tem uma questão a ser levantada, na verdade. Que é por que o antagonista ele tem que se comunicar com o protagonista, né? Ele vai se expressar de uma forma em que ele venha atingir, né, esse conflito e ele venha intensificar esse conflito, né? Ele venha criar, como o Enzo falou, o conflito do conflito. E de que forma um depende do outro, né? De que forma um age em contraponto ao outro. Eu acho que essa é uma discussão interessante que a gente vai começar agora a iniciar aí falando. Iniciar não, a gente já começou, na verdade. Só que fui eu que mandei essa bomba, hein? É porque comunicar, né, não quer dizer comunicar de oi, eu sou o antagonista, sabe? Isso é legal. Alô, não precisa. Tudo bem? Alô, tudo bem? Tudo bem. Você quer o quê? Você quer trabalho? Beleza, eu vou ser o desemprego, tá ligado? Essa pegada, tá ligado? Esse é o maior antagonista do mundo, velho. Esse do mundo. Cara. Louco. Mas, caralho, tipo assim, porra, Douglas, você se odeia. Porque ele é chique. É foda você tocar nesse ponto, tá ligado? Eu acho que tem um lance assim que é o seguinte, gente. O antagonista, ele se comunica com o protagonista narrativamente. Porque, tipo assim, não existe uma narrativa que tenha um protagonista que não vai ter um antagonista, tá? Impossível. Vice-versa também. Então eu acho que, mais do que se comunicar, tipo assim, como é que um toca o outro, como é que um, sei lá, como é que eu posso dizer, um expressa algo para o outro dentro da história, mais importante ainda é como é que eles se comunicam narrativamente. Como é que, por exemplo, o antagonista é o oposto do protagonista, entretanto, ele tem coisas parecidas, e aí naquele discurso final ele vai falar, mas não sei quem, nós somos tão parecidos, 007 sempre tem isso. A galera tentando convencer James Bond a trocar de lado. Só que você deu certo e eu tô desempregado. Eu ia tocar nesse assunto agora que o professor falou, eu ia falar exatamente isso. Eu ia falar que eu vejo que sempre tem um pouco de um no outro, tá ligado? Tipo, como assim? Explica aí. É sempre o protagonista, ele vai ter alguma característica do protagonista e vice-versa, tá ligado? Do antagonista, porque exato. Só que, de certa forma, eles vão se revelar. Por exemplo, a gente citou Coringa, né? Sim. Coringa, ele diversas vezes, ele faz o Batman acreditar
ou pelo menos ele tenta fazer o Batman acreditar, e ele tenta demonstrar que o Batman é tão mal quanto ele, É. tá ligado? É tipo E quando Eu acho que você, isso é tipo quando eu você falo se depois. apaixona e se apaixona por uma pessoa e se apaixona por algo que você tem também em você, tá ligado? Você se Sim, apaixona Não. e você se e a enxerga forma. naquela pessoa de alguma forma. É louco Sim. isso, sabe? E tem, tipo, a gente falou sobre Frodo, a gente falou sobre Gollum, né? A forma com que eles são tentados pelo anel, né? E, tipo, aquele sentimento que o próprio anel ele gera, né, nas pessoas, e que tal qual, o que é que distancia tanto eles naqueles momentos ali de fraqueza, digamos assim, do de Sauron, tá ligado? Eu acho que é uma questão assim que é meio que isso que eu quero dizer. É essa forma aí de encontrar um pouquinho aí dessa conexão em termos de, como é que eu posso dizer? De sentimentos, né? De elementos que compõem cada personagem. Até um exemplo que vocês usaram, né? Que é do Batman e o Ben, que tem a fala, né? Ah, eu vim da escuridão, tá ligado? Tudo mais. Só que, tipo, eles são parecidos, se você pensar, porque o Ben, ele também era órfão. Eu posso estar errado, se o quiser me corrigir. O Ben também era órfão, o Batman também é órfão, né? Só que eles tomam caminho diferente, que foi que a gente até brincou. Ah, mas não, porque você teve oportunidade, sabe? Eu tive que batalhar muito na minha vida e não deu certo em tempo tráfico. Sim, pô. O lance tipo, dessa questão do Batman e do Bane é porque eles foram treinados no mesmo lugar, na Liga das Sombras, sabe? Sim. É mais nesse Uhum. lugar. Eles tiveram o mesmo mentor, que foi o Ra's al Ghul. Bagulho? Ra's al Ra's Ghul. al Ghul. Isso mesmo. É verdade. Mas vai lá, professor. Por Você que eu queria agora? falar. Não, porque eu vi que você queria falar alguma coisa. Porra, mas eu já falei tanto. Mas Ó, é bom. tem um outro antagonista de cinema que eu não falei até agora, mas que eu acho que vale a pena falar, porque ele é um marco no antagonismo cinematográfico. Quem aqui já viu 2001 Odisseia no Espaço? Tô devendo. Não tem problema. Tem um computador lá que mantém um astronauta fora. Tô no 2001 direto, porque desculpe, eu sei o quanto ele é importante, eu sei Demora. tudo Eu isso, demorei muito pra ver, velho. Eu mas demorei muito pra é um ver. filme, ele não me pega, Vai digamos pegar. assim, de forma sensorial, assim, sabe? Eu Uma hora você vai ver a não. porrada. Mas o que eu ia dizer? Eu ia dizer que um personagem tem um vilão nesse filme que se chama Hall. Ele é o primeiro vilão computador que existe. Tem uma hora que um personagem sai da nave e o computador fecha a nave. Por quê? Porque está na programação do computador fechar a nave quando alguém sai. E se ele abrisse para o cara, ele ia comprometer a nave. No entanto, o computador demonstra tamanha crueldade, gente, em deixar o personagem lá fora, que você fica assim, caralho, como é que pode isso? Ele tá fazendo o que a programação dele manda, ou ele tá sendo cruel como um humano seria? Tipo aquele experimento de Stanford, que as pessoas são sujeitas a várias condições, mas depois, quando você vê as pessoas que estavam fazendo maldade porque eram obrigadas, de repente estão fazendo porque querem, porque são cruéis mesmo, sabe? Entendi. Eu senti uma vibe nesse computador, professor, meio Portal. Não sei se o senhor já jogou Portal. Classes e tudo mais. É bem essa pegada, né? É como se fosse um experimento no Odisseia do Espaço. Assim também, desculpa, eu também tô devendo. Né? Mas é bem isso mesmo, é bem isso mesmo. É um É bem isso mesmo. experimento, né? Uma análise, é tudo rato de laboratório. Só que essa figura do antagonista robótico que eu acho interessante. Estão vendo, Sim, gente? Ele sim. tanto não precisa ser humano, que ele pode ser robótico. Tem uma coisa que eu acho importante, gente, é a figura do antagonista relacionada ao monstro. No caso, o dragão. Né? A gente tem muito isso. Inclusive, tem um professor lá de quando eu fiz o Postcon, que ele tem um texto maravilhoso sobre isso, em que ele fala sobre como a gente tenta criar no monstro o diferente, né? Olha só o que a gente cria nos monstros. O monstro é aquilo que a gente não consegue conceber com a nossa cabeça e a gente inventa de uma maneira maluca, sabe? Mistura um pedaço. O que é um monstro? Né? Uma esfinge é um monstro, tá? Um monstro mitológico, né? Então, assim, tudo que é diferente a gente transforma nessa ideia do monstro. Assim como, por exemplo, a homossexualidade já foi monstruosa, né? De certos pontos de vista. E hoje em dia a gente não consegue aceitar a homofobia. Ou, por exemplo, em outros momentos em que a escravidão era aceita e hoje em dia a gente não consegue aceitar, né? Mas me cortem.
Não. É sério, não mas- cortem, velho, cortem. Não, Mas tá ótimo. isso falou é papo cabeça, tá ligado? É, Porque eu queria. Vai, Enzo, desculpa. Não, eu só ia falar que, tipo assim, nossos vilões nossos heróis de antes, um exemplo assim, os nossos heróis de antes, hoje podem ser nossos vilões, entendeu? Que se você. A gente já fez um podcast já também, né? Sobre animações, mas eu quero indicar você, professor. Caso você não tenha visto, assista Uma História de Amor e Fúria. É uma animação brasileira. Se você não assistiu, é legal, tá ligado? E fala muito Massa. sobre isso. Mostra os antagonistas e tal. E também tem disso, sabe? Que antes era o herói, e hoje será que realmente ele é o herói ou ele é o vilão? Uhum. tá ligado? Ou você vive como um herói, ou você morre como um herói, ou vive tempo suficiente pra se tornar um vilão. Paga o pau de Batman mesmo. Mas enfim, eu queria falar. Mas tem sobre- aquela outra frase também do final da Ilha do Medo, né? Do vilão também. Como é? O Qual? Leonardo DiCaprio. Mande. Filmaço. Eu pensei que o Vixe. professor ia falar que só tem boa memória, a professor não sabe. Eu tenho boa memória, mas é porque quando eu só vejo o filme uma vez, eu tenho que ver pelo menos umas 5. Aí no final Ah. ele fala algo sobre se tornar. É melhor viver como um monstro. Ou é melhor viver como. É melhor morrer como. Peraí. Ah, deixa. Mas eu acho que eu entendi o que você tá querendo dizer, velho. pesquisa, É tipo corta assim, e fala. ele não queria viver como um monstro. Isso é que é verdade, né? Ele não queria viver como um monstro, não é isso? Ou eu tô Sim, sim. enganado? E tá aí, né? Um exemplo de um outro. Quem era Pois o é, quem é o vilão? antagonista e o Se não a loucura protagonista? dele. Caralho. A loucura dele. Se é Ele que era tem o protagonista antagonista. ali. É, Também tem exato. Clube da Luta também, né? Clube da Luta é um Nossa, ótimo exemplo, nossa, velho. nossa. Ótimo exemplo. Porque é a mesma pessoa. Ele é Olha, o mais uma próprio vez, antagonista dele mesmo. Né? mais uma vez, essa coisa de não precisa o personagem, gente. Não precisa a figura do corpo humano, né? O que importa é uma força que, na melhor expressão de hoje, cria um conflito por conflito. Uma última coisa que eu acho que é importante falar pra vocês é assim, ó. Eu não sei se vocês conhecem um personagem chamado Cabrobró. É um personagem bem clássico, eu não imagino que vocês conheçam, porque ele é de um filme bem antigo chamado Sherlock de Araque. É uma chanchada brasileira, um filme de humor. E o que acontece com esse filme? Cabrobró, pessoal, ele é o primeiro caso de anti-vilão. Por que anti-vilão? Cabrobró, ele é tipo um mestre de cerimônias. Começa o filme, ele começa a apresentar a gente alguns personagens. E aí, no meio do filme, ele aparece numa delegacia, aguentando as carteiras de todo mundo. E aí, depois, de novo, ele aparece comentando num cenário bem de malandro, porque ele tá sempre vestido como um malandro carioca. Ele vai comentando o que tá acontecendo com cada personagem do filme. Isso é um antagonista? Óbvio que não, né? Ele é um vilão no sentido moral. Ele rouba as pessoas, ele faz esses pequenos trambiques, ele é um malandro. Só que será que ele é um anti-vilão? Porque, na verdade, ele não tá ali para funcionar negativamente. Vocês compreendem? Depois, se vocês se interessarem, eu acho que é um caso particular, bastante curioso. Cabrobró, em Sherlock de Araque. O primeiro anti-vilão que eu já vi na minha vida. Macunaíma, professor. Excelente. Macunaíma é anti-herói. Capitães da Areia também tem isso. Anti-herói. Né? Existe uma diferença entre anti-herói e anti-vilão, certo, gente? Sim. Não, eu Sim. sei, mas o senhor falando aí eu me lembrei, né, de Macunaíma, né? Porque Macunaíma é um exemplo. É um Perfeito. exemplo que é o Eu acho que é o melhor exemplo brasileiro, velho. Macunaíma é melhor exemplo o herói brasileiro. sem pudor, e né? Wolverine Que é estão juntinho ali. Tem Capitães da Areia também, né? Eu acho que também se encaixa em nosso de Perfeito. anti-herói. Não sei. Perfeito, perfeito. Porque eles estão batalhando por uma parada que todo mundo batalharia, né, velho? Quem não batalharia por aquilo? E eles têm que lutar. Porra, se eles não lutarem daquele jeito, eles não conseguem, sacou? Sim, verdade. sim. É Eu acho que é verdade. muito- Eu acho que a discussão, se alguém tem mais alguma coisa pra falar aí. Dá pra encerrar, né? Eu queria Eu falar não- do Darth Vader. Não, Aí quando você falar assim na edição, eu queria falar sobre Darth Vader, eu vou botar aquele meme de fim de filme. Ou então bota aqueles grilinhos, tipo. Aí eu tá ligado? corto a fala toda. Eu fiz isso com o Enzo outro dia, que ele foi né? dar uma de coxa. Vocês já Eu não cortei a fala escutaram, toda e já não assistiram meu filme de animação no outro podcast, ainda vão me boicotar na cara dura, na frente do professor, velho. O Jonathan tem todo Olha aí, o poder, Darth velho. Ele é o editor, ele que disse quem vocês disseram uma coisa ou não. Se arruma. Pior que ele vai mudar todo o sentido da coisa. Perigo, Daqui a perigo. pouco a gente Seja fala amigo fazer- de John.
Mas eu acho que é isso, gente. Pelo assim, o que eu tinha pra conversar com vocês é. Eu até, na verdade, falaria até muito mais tarde. Com certeza. Teve Foi uma também, sensação inenarrável ter a presença do senhor aqui. Porra, velho, foi muito legal, adorei. Eu achei que eu ia estar cansadão e que ia até entediar vocês, porque a minha Não. voz tá meio morgada, sacou? Que Mas não. foi massa, foi de fuder. Fiquei amarradaço, foi legal trocar esse papo com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito. Muito. A gente Eu gostou, a gente gostou. Pra caralho. Preparei tudo hoje. Teve coisas que eu não citei, que a gente ainda poderia citar. Mas eu gostei muito, gente. Assim, se rolar um outro tema que vocês acham que é legal, podem me chamar e chamar outra pessoa, de repente, 2 professores, tá? Pra conversar. Claro, com certeza. Sim, pô. sim. Mas é isso, né? Então. Alguém tem uma coisa pra falar? Não, pode Eu vou divulgar encerrar. nossas redes sociais, né? Eu vou amor de divulgar. Deus, tem que divulgar. Pessoal, é o seguinte. Siga a gente no Instagram, que é o @_Quinta Parede. Nós também estamos presentes em todas as plataformas de streaming, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, tem outras aí que eu não sei nem o nome, e a gente tá lá também, porque sai distribuindo aí pra todo canto, mas nas principais, com certeza nós estamos. O Instagram é nossa principal plataforma, nós também temos um Twitter, que é o @Quinta Parede, então é isso. Eu quero saber se mais alguém tem alguma consideração final e algo pra falar. Então, essa é a hora. Não cutuque o cuchulo. Ou não, a gente não corta também. Às vezes a gente pega e a gente cria tipo uns pós-crédito, aí bota as conversas que não tem nada a ver, tudo no fundo do podcast. Pegada Maravilha. Marvel. Maravilha. Mas enfim.